Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a visita de Lula em Portugal, que tá muito engraçada, viu? Vou te falar um negócio, o cara tá passando uns apertos lá. Esse trecho do vídeo aqui chega a ser cômico, o Lula falando, não, por favor, fale em português. O Lula mandou essa, cara. Uma repórter em Portugal fez uma pergunta para ele, em português, evidentemente, e ele... Eu vou explicar para vocês por que ele se saiu com essa, porque realmente ele não tinha resposta para dar. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, É Grande Mole e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a pergunta que faz a repórter para o Lula, né? E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir. Lula, rebola aí para responder essa, né? Você viu o que ela perguntou, né? Há uma semana atrás, o Lula estava lá na China, todo serelepe, dizendo que não, que a culpa da guerra na Ucrânia é também da OTAN e dos Estados Unidos, é da comunidade europeia que não deixa a guerra terminar e coisa e tal, e que fica mandando armas para a Ucrânia e com isso a guerra vai se estendendo. Ô Lula, o Portugal faz parte da comunidade europeia, você estava acusando essas pessoas que estão do teu lado aí de estarem contribuindo para a guerra, né? Ao invés do país agressor, o país que efetivamente invadiu outro país, você se saiu com aqui, não, o pessoal que está ajudando o lado invadido está prolongando a guerra. Que história é essa, né? É um absurdo completo essa frase que o Lula falou. Mas aí a repórter perguntou para ele exatamente isso. E aí, você mantém o que você está falando? Você vai falar na frente de todos os portugueses aqui que a gente que está causando a guerra da Ucrânia, é isso? E aí o Lula, eu não falo português, I don't speak portuguese, né? Por favor, fale inglês. Se mantém essas palavras. Aí ela fala de novo. Eu sinceramente não consigo entender. Aí eu não falo português, eu não consigo entender. Deixa... Pois é, desconversou e não falou nada porque ele não tem o que falar, né? Ele efetivamente acusou os portugueses de serem responsáveis pela guerra na Ucrânia. Aliás, todos os europeus, na verdade, de serem responsáveis pela guerra na Ucrânia. Quando o que a Europa está fazendo é defender a Ucrânia de um país agressor, né? Não tem resposta para o Lula. Não tinha o que ele falar ali. Por isso que ele se saiu com essa de não falo português e coisa e tal, né? Putz, grila, eu vou te falar um negócio. Enfim, outra coisa que é absurda que da imprensa passapanista brasileira. Estou falando aqui, ó, Lula evita polêmica e não participará de sessão da Revolução dos Cravos. Não foi o Lula que evitou polêmica, não. Foram os deputados portugueses que não aceitaram que ele participasse da Revolução dos Cravos. Quem convidou ele para ir lá era o Partido Socialista, que é o partido do governo lá em Portugal. Então ele iria participar dessa sessão da Revolução dos Cravos, né? A Revolução dos Cravos foi no dia 25 de abril, se não me engano, de 74, né, quando finalmente Portugal se livrou da ditadura de Salazar. Então encerrou uma ditadura que governava Portugal há décadas e décadas. Então é um dia muito importante para a história portuguesa. E o pessoal do Partido Socialista, querendo puxar o saco do Lula, convidou ele para falar nessa sessão solene de comemoração do 25 de abril, né, do Dia dos Cravos. Só que aí os outros partidos reclamaram. Pô, como é que você vai chamar um cara aqui que é um ditador, é um cara que é alinhado com tudo quanto é ditadura do mundo, é um corrupto, um político corrupto, reconhecidamente corrupto, foi condenado pela justiça por corrupção, não tem condição. Então, o próprio parlamento, e eu já dei essa notícia dias antes, eu falei isso, o próprio parlamento português decidiu que ele não iria participar da sessão solene, ele iria discursar antes, no dia 25, mas antes, e depois fariam a sessão solene depois disso, para não ter essa confusão, né? Ele foi literalmente desconvidado de participar dessa sessão solene pelo Congresso português. E só para corrigir uma informação que eu falei errado no último vídeo que eu falei sobre isso, eu tinha dito que também foi por conta das declarações dele lá sobre a Ucrânia. Mas não, na verdade, essa decisão do Congresso português de não deixar o Lula
participar da sessão solene foi anterior. Já teve a crítica lá do Iniciativa Liberal, do Chega e de outros partidos de oposição lá em Portugal, que já brigaram e ou seja, ele já tinha sido desconvidado antes. É lógico, o fato do Lula ter falado mais um monte de besteira depois só reforçou a importância de que ele não pode falar nesse negócio. Aí vem a CNN Brasil passando pano aqui. Não, Lula evita... Não, Lula não tá evitando porra nenhuma, não. O Lula foi chutado, impedido de participar da sessão da Revolução dos Cravos, tá? E ele chegou lá, em Portugal, vocês sabem, Portugal está recebendo muitos refugiados ucranianos, né? A Europa inteira está recebendo muitos refugiados ucranianos, e o pessoal ucraniano foi lá protestar contra o Lula, lá em frente à Embaixada Brasileira. Parabéns ao pessoal que foi protestar lá, muito bacana isso. Eu espero que o Lula seja bastante incomodado dessa viagem dele. E só para vocês saberem, no dia 25, que é o dia da Revolução dos Cravos, que é o dia que vai acontecer a sessão solene, o Chega lá do André Ventura está organizando um protesto contra o Lula às 9 horas da manhã no Parlamento, ou seja, vai ser lá em frente ao Parlamento. O Lula vai falar no Parlamento às 10 horas da manhã, então o protesto vai ser antes, para aparecer o pessoal contra o Lula ali, né? Então, se você estiver em Lisboa, tiver a oportunidade de participar disso daí, os brasileiros de bem agradecem a esse apoio, porque realmente o Lula, ninguém merece isso. Como ele muito bem fala aqui, lugar de ladrão é na prisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.